Boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta dessa semana é: obedecer ou entender? Na verdade, não tem contradição entre as duas coisas. Pode obedecer e entender ao mesmo tempo. É isso que a gente quer. Mas tem um nível mais elevado. Embora obedecer seja nobre, seja importante, seja fundamental, somente no exército, no trabalho, é importante seguir ordens, seguir orientações, mas tem um nível mais elevado ainda, não só seguir ordens, como estar convencido, entender por que está fazendo, que aí tem mais gosto, mais vontade, mais determinação. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é um novo livro 21, volume 21, de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch, de Sihot, porque começa um novo livro que é Shemot. Essa é a Parashat Shemot, essa é a Sihot número 2. Então, sim, obedecer, mas podemos chegar num nível mais elevado de também entender. Está baseado na Parashat Shemot. Esse é o capítulo 3, que Hashem fala que Venatati, ainda quando está falando com Moshe Rabbeinu, quando Moshe está em Midian e está pastoreando as ovelhas do rebanho do seu sogro Itró, e aí ele encontra Hashem na sarça ardente. Hashem fala com ele, e Hashem, já naquele momento, antes dele voltar para o Egito, antes de salvar o povo, Venatati et ren am, eu vou dar a graça, a graciosidade do povo aos olhos de Mitzrayim, aos olhos dos egípcios, do Egito, e quando vocês saírem, quando vocês forem, não vão sair vazios, né, com o bolso vazio. Tem um comentário relativo a isso, uma história no Shemot Rabbah, no Midrash, que fala o seguinte, que quando, sobre esse passuco, Venatati et Renaam, que eu vou dar a graça, a graciosidade, a beleza para o povo, que está ligado ao que Hashem falou para Avraham, em Bereshit, no pacto Ben Abetarim, no Sefer Bereshit, em que Hashem está fazendo um pacto com Abraão que o povo vai ser escravizado numa terra estranha, mas vai sair depois com uma riqueza muito grande. Yatsu berchush gadol, vão sair com uma riqueza grande. Eu vou fazer no futuro com eles de dar a graça, a graciosidade aos olhos de Mitzrayim, que é o que está no Passuco nessa Parashá, para que eles, os judeus, nessa época, no Egito, no Midrash, Hashem está falando no pacto do Ben Ametarim, que não só vai ser numa terra estranha, que vai ser no Egito, e os judeus, nessa época, no Egito, vão pedir e vão sair cheios, né, para que não tenha uma abertura, para que o Avraham Avinu não possa abrir a boca e dizer: você, na parte de escravizar e fazê-los sofrer, você foi rigoroso, você cumpriu certinho. Mas sobre a parte de sair com riqueza, você não cumpriu. Então Hashem está falando isso para Moshe Rabbeinu, já na sarça ardente, que vai dar a graça aos olhos dos egípcios, para que, quando o povo pedir para eles riqueza, que saia com riqueza, já que foi prometido para Abraão que ia ter a parte da escravidão que foi cumprida e que teria a parte da riqueza que também será cumprida. Essa cena, como eu falei, foi ainda em Midian, mostrando uma condição fundamental para a saída do Egito. Só ia sair do Egito tendo como cumprir essa promessa para Abraão no pacto Ben Abetarim. Foi combinada ainda antes, sobre a essência da Galut e da Geulah, o exílio
ligado com a escravidão, e a Geulah, a redenção, ligado com sair com riqueza. Mas por que falar sobre dar motivo para Abraham abrir a boca? Afinal de contas, se não fosse isso, Hashem poderia dar calote na sua parte do pacto? Né? Se Abraham não fosse ter motivo para reclamar e abrir a boca para reclamar com Hashem de não cumprir uma parte, Hashem não faria isso por espontânea vontade? Então tem essa pergunta fundamental que surge logo com esse Midrash. Tem também na Gemara, em Brachot, primeiro tratado do Talmud, que fala em nome do Rabi Yanai, em Na, porque quando Hashem fala Na, é ligado com a linguagem de bakashá, de pedir. Kadosh Baruch Hu falou para Moshe, Bevakashá mimcha, ler vemor lahem na Israel. Vá e fale para Israel, por favor de vocês, que peçam para Mitzrayim toda a prata e ouro, para que não, etc e tal. Na segunda página, na segunda folha da página 9, para que não fale o Tot Tzadik. Aqui chama Abraham de o justo, o Tzadik. Que o Tzadik vai falar, você falou que ia escravizar e fazer-os sofrer, isso você cumpriu. E depois vai sair com riqueza grande, isso você não cumpriu. E aí tem a famosa questão de uma parábola, né, que alguém que está preso numa prisão e falam para ele, as pessoas vão te tirar amanhã aqui da prisão e vão te dar muita coisa como compensação. E aí ele vai responder, mas por favor, me tire hoje, eu não quero nada, né, de recompensa para sair amanhã, me tira logo hoje. Mesma coisa que vão falar para Hashem, por que tem que ficar escravo para sair depois com riqueza grande? Que não tenha escravidão antes, porque uma coisa não compensa a outra. O Rashi fala na Gemara, o Tot Tzadik Avraham, explica aqui que o Tzadik é Avraham Avinu. No Midrash tem diferença, não se lembra nada do pedido para os egípcios, mas só o que Hashem faria para cumprir sua promessa, porque precisa então falar sobre motivo para abrir a boca do Avraham. Primeiro, outras questões. Por que especifica cumpriu ou não estes? Kiem bahem ve'achei ren yosub gadol lo kiem bahem. Porque especifica que cumpriu estes bahem. Segundo, por que cita a primeira parte ve'avdum ve'inu otam, que vai escravizar e fazê-los sofrer, e não só a que importa, que depois vão sair com o Nechus Gadol, que é o que está se tratando aqui. Terceiro, porque as diferenças entre o Midrash que fala Pitron Pele Avram Avinu, de abrir a boca, dar motivo para Avram Avinu abrir a boca, na Gemara não fala sobre abrir a boca, fala assim que não fale e o Tzadik, e não Avraham. No Midrash já tinha mencionado antes Mashamat e Avraham, está falando sobre Avraham. Porque aqui fala de novo em Avraham, enquanto na Gemara fala sobre o Tzadik. A gente sabe também que Hashem prometeu e vai cumprir. É normal isso, como tem em Balak depois, no Sefer Bamidbar, que o Bilam fala, Lo ish kel veichazev, que Hashem não é um Deus que vai furar com a sua palavra, que ele não vai fazer, ele vai falar e não vai cumprir. Também tem nos Salmos, Teilim 89, Peitet, Lo halel briti, eu não vou deixar no vácuo o meu pacto, e o que eu falo, eu não vou mudar. E não é só para evitar a queixa do Abraham. Ele falou, ele vai cumprir. É claro, então, que mesmo sem dar essa graciosidade aos olhos dos Mitzrim, Hashem poderia cumprir essa promessa, dando riqueza para o povo, como ele prometeu. Ele tem que cumprir. Quando ele fala com Abraham Avinu, foi espontaneamente. Não é que Abraham cobrou isso dele. Ele falou que ia dar, então ele vai cumprir, como
está explicado que ele cumpre o que ele fala. Não precisa falar que ele vai então dar essa graciosidade. E mesmo assim, Avraham teria motivo para abrir a boca. Então o que está acontecendo aqui? Por isso Midrash inova dizendo que através dessa graciosidade, sichen, essa beleza aos olhos dos egípcios que Hashem deu, e o Midrash acrescenta com a linguagem de pedir por favor, Lashon Bakashá, uma linguagem de pedir para os egípcios, não teve mais motivo para Avraham abrir a boca, porque através desse Rehush Gadol, dessa grande riqueza que a gente mesmo vai pedir naquela geração para os egípcios. No Midrash traz uma outra história interessante, que uma vez os egípcios, filhos dos egípcios, eles quiseram julgar Israel na frente de Alexandros Mokdon, Alexandre da Macedônia, que reinava sobre o Egito, e falaram para o Alexandre o Grande que Hashem deu essa graciosidade aos olhos dos egípcios e que eles pediram, os judeus pediram, me deem prata e ouro, e eles levaram isso da gente. Então a gente quer esse pagamento de volta, a gente quer dinheiro de volta. E aí Gavina ben Pessissa, Gevirra ben Pessissa, respondeu, falou para os Rachamim, para os sábios, deixem que eu vou responder sobre isso. Eu vou lá e vou defender na frente de Alexandros. E se eles vão vencer, vocês falam, não, ele é uma pessoa simples, que não representa, e por isso que eles conseguiram ganhar. Mas se eu vou vencer, então vocês vão falar para eles, a Torá de Moshe Rabbeinu ganhou. Então eles deram a permissão para ele ir lá e defender a causa, defender o povo. E aí ele falou para os egípcios, na frente de Alexandre, de onde que vocês tiraram que a gente pediu, os judeus pediram ouro e prata dos egípcios? Foi da Torá. Ah, é da Torá? Tá bom. Então eu vou também trazer uma prova da Torá, que está escrito que a gente foi escravizado durante 430 anos no Egito. Então nos deem o pagamento, os honorários, o salário por ter trabalhado. E são 600 mil que foram escravizados, trabalharam de graça no Egito durante esses 430 anos. Faz a conta e vocês nos paguem isso então antes. E aí eles mudaram de ideia e falaram para Alexandros Mokdon que não vão responder, vão deixar para lá, deixar o caso concluído. Qual o propósito dessa riqueza que foi dada para o povo quando saiu do Egito, que Hashem combinou com Avraham? Tem duas possibilidades. Uma, como pagamento pelo trabalho escravo. Segundo, como castigo para os egípcios. Tem diferença. Se é como castigo para os egípcios, tem dois tipos também. O principal foi o castigo, e através disso, como está escrito no final, que a gente salvou os egípcios porque eles pagaram pelo que eles fizeram, e aí eles foram salvos, do decreto que seria a punição, o castigo pelo que eles fizeram de nos escravizar. E aí o povo judeu recebeu por essa oportunidade, já que eles estavam lá, e eles tinham que pagar por ter escravizado, e já que era o povo judeu que estava lá, eles pagaram para a gente. Ou que eles pagaram, mas também foi por mérito nosso, por conta de a gente ter trabalhado, o povo judeu ter trabalhado no Egito esse tempo todo. Na primeira resposta que a gente deu, não importa tanto o que receberam, porque o principal foi a punição, o castigo. Mas Avraham está mais interessado no cumprimento da promessa de riqueza, que é isso que ele quer.
não está preocupado se os outros vão ser punidos. Ele quer que a gente saia com riqueza, que foi combinado com o que acontece com a gente, que a gente vai ser escravizado e que a gente vai sair com riqueza, como vai sair agora também, nesse último exílio mais pesado, mais longo, mais escuro. Hashem faz de um modo que os egípcios dessem a riqueza com faces sorridentes, por mérito nosso. Mas foi como presente ou recompensa pelo trabalho feito. Quando as próprias pessoas que trabalharam e sofreram, são as próprias pessoas que trabalharam e sofreram, percebe-se a ligação entre a riqueza recebida e o motivo para ser dada essa riqueza. A riqueza que ganharam inclui as faíscas sagradas que tinham no Egito, assim como tem agora, mas a gente já, se Deus quiser, já conseguimos refinar todas. E teve resultados neles mesmos também, nas pessoas que resgataram as faíscas e nas faíscas e no próprio Egito, que foi salvo através disso, assim como todo mundo agora. Isso foi para que eles pudessem subir com isso, tivesse uma aliá, subir, o povo subiu com isso. Mais alto do que estava antes. O objetivo pode ser a elevação do mundo inteiro ou só do povo judeu, ou as duas coisas. O trabalho de refinar o mundo pode ser a aceitação do jugo divino, que é esse obedecer como um servo simples, tem uma missão de Hashem. Não interessa o que seja e quais consequências, fazer como um soldado. E B, entender e saber o que significa sua missão nesse caso. Pode-se sentir isso só no final da missão cumprida ou enquanto está na ação também. Então esse é o lado do entender, que é mais elevado do obedecer, como a gente falou antes. E esse entender pode ser só no final ou desde o durante que a gente está fazendo, a gente entender qual é a grandeza da nossa missão e a gente faz com muito mais vontade, muito mais dedicação. Pela Guemará, mesmo durante o exílio, o povo sabia que estava acontecendo e que o objetivo era sair com grande riqueza, e que seja a nossa agora também. De acordo com o Midrash, só sentiram depois de terminada a missão. E só então precisavam receber a riqueza prometida. Concluindo, sabendo que estamos na época do calcanhar de Mashiach agora, iminente, a qualquer momento, a revelação de Hashem aqui nesse mundo material, que é comparado à nossa saída do Egito, que foi a primeira redenção, esse mundo material, para isso que ele foi criado, depende das nossas ações de refinar e salvar o mundo. Que a gente possa apressar e acelerar para que seja agora, logo, já sabendo que essa riqueza grande que a gente vai sair foi prometido para Abraham e que ele não possa abrir a boca porque esse é o principal que foi combinado, que seja agora, definitivamente, e a gente já possa perceber e ter o prazer disso já agora, com Mashiach, now.